Então, eu vou começar de novo. Então, nós hoje vamos falar sobre a lei de sociedade, no capítulo 7, item 6 das leis morais. E Kardec, com a primeira pergunta, ele pergunta, né, aos espíritos se as leis da sociedade são uma lei, é uma lei da natureza, né? E os espíritos afirmam que sim, que Deus fez os homens para viver em sociedade. Por exemplo, ele nos deu a faculdade de falar, né, da linguagem. E mesmo para as pessoas que não podem falar, né, elas desenvolvem outras faculdades de linguagem também, né? Então, o pessoal que é surdo-mudo, por exemplo, eles desenvolvem outros tipos de forma de comunicação. Então, a comunicação faz parte da vida humana, né? E Deus não entrega nada para a gente para ser desperdiçado. Então, se a gente parar para pensar, é algo que eu vinha pensando já há algum tempo, desde a construção do planeta, se a gente parar para pensar como as estações funcionam, como a cadeia alimentar funciona, não existe desperdício em nada que é divino, né? Então, um animal come o outro, porque se um produzir mais que o outro, causa um desequilíbrio. Então, a gente já vê isso muitas vezes quando o ser humano começa a interferir no meio ambiente, começa a causar interferência, né? Aí tem praga, tem não sei o quê, porque a gente começa a interferir num projeto que é natural, né? Extinção, né? Extinção de animais e tudo. Então, tudo que Deus cria tem um equilíbrio, né? Então, se Ele nos deu a oportunidade da linguagem, não é para a gente não utilizá-la, né? Ia ser um desperdício. Deus não cria nada para ser desperdiçado. Então, isso é algo que a gente deve carregar conosco, né? Se nós temos aptidões, é porque elas precisam ser utilizadas, não desperdiçadas, né? Então, Kardec, ele foca a conversa sobre a lei de sociedade, tentando entender em que aspectos a gente pode decidir se isolar e quais podem ser as consequências desse tipo de isolamento, né? Aí Kardec pergunta se é uma lei natural, né? O isolamento absoluto poderia ser considerado uma violação dessa lei? O que é que vocês acham? Se a lei de sociedade é uma lei natural, se você escolhe se isolar, você está violando essa lei? Sim, exatamente, né? Então, os espíritos dizem exatamente isso, que é o que vai contra a natureza, uma lei natural, né? Então, por instinto, nós crescemos assim, bebezinho, né? Desde bebê que a gente necessita do outro, né? Então, e até eu pensando em relação à vida, só acontece quando duas pessoas decidem, né, criar. E mesmo com tecnologia, com fertilização in vitro, você precisa de elementos de pessoas diferentes para criar uma pessoa, né? Então, assim, tudo é uma questão de solidariedade. Deus criou a sociedade nesse contexto de solidariedade, né? Então, a vida acontece através de solidariedade, um bebê necessita, né, de atenção desde o começo, então nós somos seres sociais. E é algo que vem dentro de nós, né? Um instinto que vem dentro de nós. Então, se a gente vai de encontro a isso, a gente está indo contra essa lei natural, né? E esse instinto de lei de sociedade, de conviver em comunidade, ele é para buscar a sociedade para concorrer para o progresso e nos auxiliarmos mutuamente. Então, Kardec pergunta se é um instinto nosso, né? Fazer parte de uma sociedade. Isso quer dizer que é mais do que uma decisão pessoal? O que é que vocês acham? Sim. Sim, né? É. Então, é mais do que uma decisão pessoal, né? Os espíritos explicam que é uma decisão providencial. Ou seja, vem algo uma decisão divina, né? Da providência divina. E aí, para a gente esclarecer o que significa a providência, no dicionário, providência quer dizer disposição que se toma para resolver ou dar continuidade a um assunto ou para evitar o mal. Então, é uma decisão divina, né? Que nós tenhamos que conviver em sociedade para que a gente consiga se ajudar mutuamente e progredir mutuamente. Então, esse é o objetivo, né? E que o contrário disso, a decisão de se isolar, nos embrutece e estagna. Então, eu lembro que há alguns anos atrás, de vez em quando, apareciam os documentários de pessoas que decidiam se isolar da sociedade, né? Iam morar em caverna,
e aí o pessoal ia entrevistar aquela pessoa, você via a pessoa praticamente definhando, né? Não tinha comida, não tinha autocuidado, a pessoa, né, geralmente eram homens que se isolavam em cavernas, vivendo em situação extremamente precária, e aí se perguntava, por que você está vivendo aqui, né? Ah, porque eu prefiro viver sozinho. E aí eu olho para o que Kardec e os espíritos explicaram, né? E olho para essas pessoas, e ele diz aqui que isolados nos embrutecemos e estagnamos. Então, assim, se você se isola, você perde a oportunidade, né, de receber auxílio. Uma pessoa que se isola, vai morar numa caverna, ela perde todos os benefícios de conviver em sociedade, né? Então, ela acaba embrutecendo e estagnando, porque uma das coisas que acontece quando nós vivemos em sociedade é que a gente aprende muito sobre a gente também, né? E a gente tem condição de trocar ideias e de receber auxílio e de passar também para o próximo aquilo que a gente tem para oferecer. Tem muitas pessoas também, Paulinha, que não precisa de ir para uma caverna, ela se isola por si só no meio da sociedade. Isso. Né? Uhum. E se torna aquela pessoa... Já posso sair? Então, tipo assim, não entrosa, não... Isso, Fica exatamente. isolado no meio da sociedade. É. Você sabe que, já que nós falamos um pouquinho, né? Quando a convivência está muito difícil com as pessoas, o problema é com a gente, né? Uhum. E às vezes a gente não para pensar que realmente o problema não é o outro, é a gente. Isso, aí a pessoa vai se isolando. Né? Uhum. Isso, exatamente. Então, como exemplo, né? Um dos exemplos aqui que eu refleti é que todos nós temos faculdades diferentes. Então, se a gente parar para pensar o que cada um aqui de vocês faz em termos profissionais, né? Então, trabalha com construção, com limpeza, com comida, né? Com educação, trabalha em administração, o que seja que a gente faça, todos nós temos faculdades inatas, nossas, né? E nenhum de nós é capaz de fazer aquilo que o outro faz tão bem. Então, por exemplo, eu não tinha condição nenhuma de saber trabalhar com, botar um piso de qualidade, porque eu não sei nem por onde começar, né? Então, assim, a gente precisa um do outro, porque eu tenho algo a oferecer, mas eu também tenho coisas que eu não sei fazer, que eu preciso, que o outro tem para oferecer, né? Então, a gente vai colaborando, e nessa união a gente é capaz de progredir junto, né? Então, a união social permite que essas faculdades se completem, e por isso que nós não fomos criados para viver isolados, né? Então, a gente vive num país que preza muito pela independência, né? Que é algo bom, mas essa independência pode acabar se tornando um individualismo, né? Que é esse isolamento, do tipo, eu sozinho me resolvo, eu faço tudo. Tem gente que diz, eu vou casar comigo mesmo, eu vou fazer tudo sozinho, né? Eu já vi casos de pessoas que casaram consigo mesmos, enfim. Eu já vi isso. Mulher, ela assim, eu sou autossuficiente, ela casou com ela mesma, fez a festa para ela. Nossa, isso é o público, tá vendo? Eu tô meio isolada. Gente, graças a Deus. Aí, ó, tá vendo? Então, assim, a gente vê que a falta de entendimento, né? De que a gente precisa do outro. Precisa dessa troca, né? E precisa da troca, exatamente. Não faz sentido, né? Exato. Para continuar sendo o mesmo. Exato. E o que a gente aprende com o outro, né? A gente... uma das maiores questões que eu coloquei aqui da nossa sociedade é o isolamento social, né? Que Ruth comentou. Você não precisa ir para uma caverna, você se tranca por dentro, né? Você pode estar... E a gente vê isso em filmes, a gente vê isso em tantas situações, em cidades grandes. Nova York, por exemplo, né? Cidade enorme, cheia de gente, mas muita gente sozinha, né? Que mora sozinho. Você vê entrevistas na internet de pessoas que não têm amigos, que fica aquela coisa, tem tanta... Isso é no mundo todo, não somente nos Estados Unidos, né? Não trabalha, não tem amigos, só vai para o trabalho, para casa. Isso. E internet, né? Internet. Então, esse isolamento social, ele é uma epidemia mundial, né? A gente está vivendo um momento que a violação da lei de sociedade está muito grande, né? As pessoas, elas estão se isolando muito. A internet, o mundo digital está demonstrando que não é um campo muito forte de comunicação social. As pessoas brigam mais do que se comunicam bem, né?
Então, o mundo digital está demonstrando que não substitui o pessoal, né? O contato, o olho a olho, a humanidade ali, física, né? E isso a gente está percebendo nos problemas emocionais, nos problemas mentais, né? No mundo inteiro que a gente está notando. Então, o que é que isso está demonstrando, né? Que quando a gente viola uma lei natural, quando a gente se afasta de um desenho, né? Um desígnio divino, a gente sofre, né? Então, a sociedade como um todo acaba sofrendo quando ela viola, né? Uma lei natural, que é, por exemplo, a lei de sociedade, que é a que a gente está discutindo hoje. Explica também tanto suicídios e depressões que estão hoje Exato. sendo um mal da sociedade. Exatamente. E suicídio até entre crianças, que é uma coisa que a gente nunca ouviu falar antes. Como é que criança está cometendo suicídio? Assim, uma coisa assim que a gente fica chocado, né? Meu Deus, como é que pode? Então, e demonstra que esse isolamento provavelmente está acontecendo dentro de casa também, né? Que é um dos itens finais que eu vou falar, que Kardec também menciona. Então, quando Jesus ele trouxe o evangelho para a gente, ele nos trouxe uma boa nova, né? De amor, de caridade, de fraternidade e de esperança para uma vida melhor. E uma vida melhor no sentido que a gente estuda, né? Como espírita, no sentido imortal, né? A vida nossa como espírito imortal. Então, para a gente chegar a viver essa felicidade, a gente precisa se aproximar das leis naturais, né? Então, quando a gente se afasta delas, a gente atrasa esse processo de felicidade. Então, a gente vendo esse afastamento, né? Nós sofremos, porque somos interdependentes. Tentar ser totalmente independente não acaba levando a esse sofrimento, né? Então, a gente começa a perceber em questões culturais, né? Uma das perguntas que a Kardec faz é em relação a votos de silêncio, que existem em algumas culturas, né? Decisão de isolamento, para você, no caso, por questões pessoais, dizer, eu me sinto satisfeito assim, eu sou feliz. Tem gente que diz que é feliz sozinho, né? Eu sou mais feliz sozinho, eu sou feliz sem ter que estar me envolvendo com as pessoas. Então, os espíritos explicam, em relação ao voto de silêncio, que se a ideia é você controlar suas palavras, né? É você se educar, não é você forçar não conversar com as pessoas, exatamente. Então, é buscar disciplina, né? Deus, ele dá a gente atributos para a gente usar, não abusar. Então, às vezes a pessoa pode dizer, eu estou falando demais, ou eu falei coisa que eu não devia, eu vou fazer um voto de silêncio, né? E isso pode atrapalhar você, porque o que existe é a falta da troca, né? Se Deus deu a você a oportunidade da fala, da linguagem, é porque Ele quer que você utilize da melhor maneira possível, né? E em relação às pessoas que decidem se afastar porque dizem que são mais satisfeitas e mais felizes isoladas, né? Mesmo em sociedade, os espíritos dizem que isso é uma questão de egoísmo, né? De você não estar refletindo sobre o seu papel como um elemento importante da sociedade, da comunidade, né? E outra que eu achei interessante é pessoas que decidem se afastar como expiação. Então, de repente, alguém que está tendo alguma dificuldade em relacionamentos e acha que, olha, eu faço fulano sofrer, eu faço minha família sofrer, é melhor eu nem estar na foto mais, né? É melhor eu sair e abandonar todo mundo, porque eles vão ser mais felizes sem mim. Então, tem pessoas que até em um processo depressivo podem pensar isso também, né? E eu acho interessante que Kardec ele vai tentando observar diferentes situações em que a gente pode generalizar ou imaginar que se eu violar a lei de tal forma é porque eu estou fazendo algo melhor, né? É como se a gente tivesse a ideia de que a gente sabe mais que Deus, né? Ah, não, eu vou fazer de um jeito diferente porque o meu jeito vai funcionar. E acaba não sendo o caso, né? Então, uma dessas situações em que a pessoa pode, numa situação em que ela está se autoflagelando, vamos dizer assim, né? De dizer, eu não trato minha família bem, a minha família vai ficar mais feliz sem mim. Os espíritos explicam o problema com esse pensamento é que você achando que está fazendo um bem, se afastando, você está fazendo dois males, você está esquecendo o amor e a caridade, né? Você está
violando agora duas situações que são importantes para o nosso crescimento, né? Então, a matemática espiritual, ela é diferente da nossa. A gente acha que eliminando, a gente consegue resolver um problema. Se eu me afastar, eu vou evitar de falar mal, de reclamar, ou de maltratar, né, minha família. Então, eu me eliminando, minha família vai ficar mais feliz, ou, sei lá, meus amigos, quem quer que seja. O problema é que para a espiritualidade é a gente. É uma teoria que Jesus veio há 1000 anos, né? Trazer o evangelho, mostrar para a gente que tudo é eterno. É tudo a gente, não é o outro. Exato, exatamente. E é isso que eles dizem, não é o mal que você deixou de fazer apenas, mas é o bem também, né? Então, se você está numa situação que você acha que não está contribuindo para uma comunidade, né, para sua família, para seus amigos, para o que seja, não é você se retirando dela que vai resolver o problema, é você buscando fazer mais bem do que mal. Isso não fui eu que disse, foram os espíritos. É o autoconhecimento. Exato. O autoconhecimento. O autoconhecimento, você vê em você o mal, e não o mal que você está fazendo. Exatamente. E aí ele disse, a melhor... Desculpa. Pode falar. Tentar eliminar o mal que está na gente. Né? Exato. E aí ele diz, essa é a melhor expiação, é você buscar fazer mais bem do que mal. Você quer expiar, não é você cortar né, fazer nenhum problema físico, deixar de comer, né, porque já tem pessoas que fazem jejum porque querem sentir dor, né, se punir. Existe o jejum por disciplina, que é diferente, né? Mas um jejum, por exemplo, para você se punir, tudo que busca a punição física, né? Porque você acha que merece sofrer. E os espíritos estão dizendo que, em relação à lei de sociedade, você se eliminar desse convívio não é a resposta. A sua melhor expiação é você fazer o oposto do que está dentro de você. Se você quer maltratar, não maltrata, né? Trata bem. Então, essa é a melhor expiação, porque você está trabalhando dentro exatamente aquilo que é a escuridão sua, né? A sua escuridão que você está começando a iluminar. Então, é uma matemática diferente que a espiritualidade vem trazer para a gente. Uma coisa que eu acho interessante, que eu coloquei assim, né? Que a didática divina ela é muito eficaz. Deus sabe que a gente aprende devagar, né? Ele não vai colocar a gente em uma situação que a gente não tem a condição de resolver. Eu vi isso numa palestra que eu achei interessantíssimo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Toda dificuldade, o desafio que a gente passe, a gente só está passando porque a gente tem as ferramentas para superar. E se a gente não tem as ferramentas para superar, a gente não passa por isso. Então, eu achei essa informação, assim, abriu minha mente, né? Diz, caramba, faz todo sentido, né? É como se fosse assim, olha, você está na 5ª série, né? E eu vou lhe dar um teste da 3ª, que você falhou na 3ª série, mas você já está na 5ª, então você tem condição de passar esse teste agora, né? Eles não vão dar a você um desafio ou um relacionamento que você não tenha condição de resolver, né? Obviamente vai depender do outro também, mas você fazendo sua parte é o que importa. Então, o que é que Deus faz? Ele coloca a primeira comunidade nossa é a nossa família, né? Aqueles que estão dentro da nossa casa. Então, a gente começa a prática devagarzinho. A gente começa com 1, 2, 3. A gente não começa com a cidade inteira ou o país todo, né? A gente começa com o filho, com a irmã, com a mãe, né? Então, é muito didática, é muito assim, devagarzinho a gente vai construindo, né? Então, dentro desses relacionamentos familiares, a nossa primeira comunidade sendo a família, a gente tem a experiência, né, numa escala menor, de demonstrar afeto, de resolver problemas, de perdoar, né, aprender a perdoar, ter paciência, que é uma coisa que eu não conheço muitas pessoas que têm. Tolerância. Então, tudo isso a gente é numa escala de 1 a 2 pessoas, né? Que estão ali todo dia. Então, assim, não é a sua rua, não é... Mas a gente precisa primeiro da prática dentro para ir expandindo, né? Para fora. Então, é algo muito incrível, assim, como a gente é tratado como criança mesmo. Olha, vou te dar 2 pessoas nessa encarnação, que você tem que trabalhar com elas. Você quer chegar a amar o mundo todo, você tem que amar essas 2 primeiro, né? Então, é algo muito incrível a gente parar para pensar.
é de um carinho muito grande, né? Dizer assim, você tem condição de resolver esse problema, você tem condição de apertar os laços dessa comunidade sua dentro da sua casa primeiro, né? E aí você se torna, como Jesus diz, para a gente ser a luz do mundo, você começa com eles e isso vai expandindo, né? Porque ele conseguia amar o mundo inteiro. A gente não tem capacidade ainda, né? Mas a gente vai chegar lá um dia, se a gente for fazendo o trabalho. E ele, né, a gente chegando agora na época do Natal, já há alguns dias, daqui a alguns dias, estamos chegando no Natal, bebezinha. Jesus foi o maior exemplo da lei de sociedade, né, de como conviver em sociedade. Ele não se isolava para... ele fazia as peregrinações para orar, mas ele não se isolava da sociedade, né? Um espírito puro, perfeito. Um espírito perfeito, né? Que veio para um mundo muito imperfeito, com espíritos... Imagina, se a gente está nessa condição, a gente não conseguiu fazer um terço do evangelho, a gente já passou mais de 2000 anos. Imagina naquela época, né? Então, ele chegou numa sociedade que era olho por olho, dente por dente, né? Você me matou, eu vou matar alguém da sua família, eu vou matar você, enfim. Então, era aquela coisa assim, bem... como? Primitivo, instintivo, né? Bem assim, do animal que ataca, né? Que é o que a gente tem. Nosso cérebro, ele tem o crescimento deles. Eu estava vendo uma psicóloga falar de como o nosso cérebro, ele tem a parte que é mais humana, mas aqui a parte de trás, ela é a parte primitiva do animal, né? Que a gente foi evoluindo. Então, assim, a gente tem um instinto ainda, né? Não é à toa que a gente vê as pessoas brigando na rua, e, enfim, isso vem dessa parte cerebral aqui, né? Mas Deus deu o resto para a gente ir refletir, né? O senso crítico, que é o que os animais não têm, mas a gente tem. Então, a gente tem que utilizar isso para controlar a parte do animal, né? Que está no nosso cérebro. Então, Jesus, ele vem para mostrar como viver em sociedade. Ele ajudou muita gente. Ele veio, como as outras religiões, né, cristãs dizem, ele veio para salvar, e eu acredito que o que é essa salvação que Jesus veio trazer, né? É mostrar para a gente, olha, o caminho para ser feliz através de mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não porque ele está se colocando como superior, ele é, obviamente, mas no sentido assim, eu sei o caminho, eu quero mostrar para você, só é me seguir. Exato. Só é me seguir, né? E não vai ser fácil. Por quê? Porque é a batalha com você mesmo, não é a batalha com o outro, né? A batalha é com você mesmo, porque é você tentando se construir, reconstruir, né? Tirar aquilo que não serve e colocar o que serve. Então, dentro da lei de sociedade, Jesus, ele traz o maior exemplo para a gente, né? Chegando nessa época de Natal, do servir constantemente. Ele não fazia picuinha, não brigava, não reclamava. Era o tempo todo exemplo de como viver, né? E como viver em sociedade. E eu lembro, eu estava assistindo a série The Chosen, né? Que é sobre Jesus. Tem uma cena muito interessante que é dos apóstolos brigando, discutindo por horas para ver quem era o melhor, quem ia ser o preferido de Jesus, né? Que é uma passagem que está na Bíblia, mas eles fizeram uma adaptação, né? Para poder deixar o impacto assim nas pessoas que estão assistindo, que é enquanto eles estão todos brigando ali, mas Jesus, eu vou ser o primeiro, Jesus vai ficar, eu vou ser a mão direita de Jesus, né? Não, eu que vou ser por causa disso, não, eu que vou ser por causa daquilo. Então, enquanto eles estão ali batendo boca, chega Jesus, todo suado, quebrado, assim, né? Cansado de ter passado o dia inteiro servindo. Então, todos eles se calam e olham para Jesus andando, cansado, para a tendinha dele lá. Deus abençoe, foi para a tenda dele e orou para poder dormir. Por quê? Porque ele passou o dia inteiro servindo, enquanto os 12 apóstolos estavam brigando para ver quem era que ia ser a mão direita dele. É muito interessante. Então, assim, eu acho que o que quis demonstrar, né? A gente perde tanto tempo com coisas, né? Que desnecessárias, perde energia, né? Gasta tanta energia em coisas que não vão trazer nenhum fruto. E aí você olha para Jesus, ele não perdeu tempo brigando com ninguém, nem escolhendo, você vai ser a minha mão direita. Eles que estavam brigando entre eles, e aí chega Jesus, depois de ter passado o dia inteiro servindo, para dormir, né? Então, eu achei aquela cena muito interessante, que mostra o contraste de quem a gente é e do que a gente pode ser, né?
porque Jesus ele veio para mostrar para a gente o caminho. Então, dentro da lei de sociedade, a gente não consegue fazer isso sozinho. Não tem como eu aprender sobre as minhas falhas se eu não conviver com o outro, né? Eu posso ler sobre amor o tempo todo. Aí chega um que faz um negócio que eu não gosto, você já está no teste ali do amor, né? Da paciência. Então, assim, a gente só aprende com o outro. A gente, na teoria, é importante, muito importante a gente ler e aprender. Mas a gente tem que botar em prática, né? E essa prática só existe em lei de sociedade. A gente não consegue praticar no isolamento, né? E aí, uma das últimas falas desse capítulo é sobre a família, a importância dos laços de família como sendo a primeira comunidade nossa. E aí, a reflexão que eu tenho aqui, para a gente ir finalizando, os espíritos dizem, né? Os laços de família, eles estreitam a lei de sociedade, ou seja, você fica mais próximo dessa lei natural dentro dos laços de família, né? Então, uma sociedade que afrouxa esses laços, ela começa a se afastar e a violar essa lei de sociedade e acaba sofrendo, né? Então, a gente, infelizmente, também está vendo isso muito na nossa sociedade, né? As famílias estão muito quebradas. E isso, querendo ou não, é uma violação em vários níveis, né? Da lei de amor, de caridade, da lei de sociedade. E aí a reflexão, né, que fica se eu posso, então, praticar a lei de sociedade todos os dias dentro da minha casa, né? Começando com a família. Eu estou me isolando e deixando de contribuir com as minhas faculdades para a melhoria, né? E o bem-estar daqueles que estão dentro da minha casa? Se sim, os espíritos, então, nos convidam a nos realinharmos a ela através do amor e da caridade. Porque só assim a gente alcança a verdadeira felicidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Paulinha. Então agora a gente vai para o nosso espaço agora. Você que está aí assistindo a gente online, deixa eu ver se tem alguém aqui. Temos sim, Andréia, Jaqueline, Márcia. Se quiserem colocar uma aguinha para solidificar. Bom.